bom dia para todos vocês que sempre têm nos acompanhado aqui com a série do Alimento Diário. Nós estamos na série A Igreja, Coluna e Base da Verdade, volume 5, onde temos por título O Evangelho da Glória de Deus. Estamos na primeira semana, na semana 1, quinta-feira, e o título de hoje é Vencer as ideologias e filosofias e reavivar a chama. Vimos nos dias anteriores 3 pontos que fazem com que o nosso fogo interior se apague. O primeiro ponto foi os declínios e a iniquidade do tempo presente, que vem como uma enxurrada para nos enfraquecer e apagar o nosso fogo interior. O segundo ponto foi as ansiedades e as preocupações do dia a dia, que também fazem com que o nosso fogo interior se apague. E o terceiro são as dificuldades enfrentadas na igreja. Isso também faz com que venhamos a nos esfriar e o nosso fogo se apagar. Mas hoje nós vamos falar sobre o quarto e o último motivo que pode fazer com que o nosso fogo interior se apague, que são as filosofias e as ideologias. Vemos que no tempo de Paulo, a cultura grega ali tinha uma influência muito forte com as suas ideologias, com as suas filosofias. Não era nada fácil na época de Paulo. Só que hoje é muito mais, porque lá na época de Paulo era naquele ambiente ali, Ali Paulo até chegou a falar para os Colossenses, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Por que Paulo falou isso? Porque aqui quando nós vemos a palavra enredar significa amarrar, significa enrolar, apanhar numa rede, Apanhar numa rede. Só que quando você pega essa palavra no grego, ali vem dizer levar cativo, tornar prisioneiro. As pessoas naquela época eram prisioneiras das ideologias e das filosofias. Só que na época de hoje não é diferente. Vou dar o exemplo das universidades. As universidades hoje vêm com a filosofia, vêm com ideologias tão grandes e tão fortes que os jovens, quando entram na faculdade, mesmo eles estando firmados no Evangelho, eles acabam sofrendo essa enxurrada de informações. São muitas coisas e as filosofias, elas têm peso, as ideologias vêm com muito peso e eles acabam ficando prisioneiros. Muitos desses jovens acabam saindo das universidades ateus, porque eles se perdem no meio de tanta informação. Ó Senhor Jesus! Assim como era na época de Paulo, hoje também continua com essa influência. Então, jovens, precisamos ter muito cuidado. Irmãos, precisamos ter muito cuidado. Não podemos nos achar forte o suficiente a ponto de achar que não vamos ser influenciados. Ó Senhor Jesus! Muito pelo contrário. O mundo, a pressão mundana, com essas ideologias e com essas filosofias, vai apagando aos poucos o nosso fogo interior. E nós não podemos permitir isso. Senhor Jesus, em 2 Timóteo 1,17, Paulo fala que nós precisamos usar o nosso espírito. Usar o nosso espírito, o espiritual está com letra minúscula. É o nosso espírito humano. É o nosso espírito humano, O Senhor, ele fala ali, o Senhor seja com o seu espírito. A Bíblia, quando ela fala de espírito, tem 2 aspectos. Tem o espírito com letra maiúscula, que é referente ao Espírito de Deus, e tem o espírito com letra minúscula, que se refere ao espírito do homem. Se você não sabia, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:23 que você tem 3 partes. Você tem seu corpo, você tem sua alma e você tem seu espírito. Em 1 Tessalonicenses 5:23 diz o seguinte, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Então é espírito, alma e corpo. Nós temos um espírito, o espírito humano, que quando Deus soprou ali, quando ele fez o homem que ele soprou, ele infundiu ali o seu espírito. Em João 4:24 fala assim, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando fala que Deus é espírito, esse espírito é com letra maiúscula, porque Deus é espírito, ele é fogo, esse espírito ele queima. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito,
Nós temos o Espírito. E uma vez que o Espírito de Deus se mescla com o nosso Espírito, nós precisamos queimar. Não podemos deixar que as ideologias e as filosofias venham enfraquecer, venham apagar a chama interior. Precisamos exercitar o nosso Espírito. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! A Bíblia ela é maravilhosa. Em 1 Coríntios 6,17 fala que aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Se o meu espírito, se o meu fogo interior está apagando, eu preciso me unir ao Senhor. Porque quando eu me uno, eu sou um espírito com Ele. E se Deus é fogo, eu preciso queimar. Nós nascemos da água e do Espírito. Então nós somos batizados na água e fomos batizados também por meio do Espírito. O Senhor derramou o seu fogo no nosso interior. E o nosso interior, ele precisa queimar. Ó Senhor Jesus, são muitos versículos que nos mostram que Deus é Espírito, que nós temos o Espírito. E o Espírito de Deus mesclado ao nosso espírito humano pode nos guardar de não permitir que o nosso fogo interior ele venha se apagar. Vamos exercitar o nosso espírito. Aqui, para nós encerrarmos, em 2 Coríntios 3,17 fala que o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Ali é a liberdade. Eu preciso ter liberdade em reavivar, em queimar, em exercitar o meu espírito. Você precisa também experimentar essa liberdade. Não vamos deixar ser influenciados, nem ficar presos nessa pressão. Não vamos ser levados cativos, prisioneiros. Não vamos deixar nos enredar, né, por essa enxurrada de filosofias e ideologias. Vamos permanecer no nosso espírito, queimando com o Espírito de Deus dentro de nós. Então eu quero deixar uma oração aqui para todos nós. Senhor Jesus, Senhor, nos abençoe, Senhor. Que o nosso espírito humano possa todos os dias ser exercitados por meio do seu Espírito que está em nós. Senhor, não permita que esse mundo venha nos enfraquecer, que esse mundo venha tentar nos sufocar com as suas ideologias e filosofias. Não devemos, Senhor, dar atenção, por isso nos ajude. Nós não somos fortes o suficiente, mas uma vez que invocamos o Teu nome e exercitamos o nosso espírito, o nosso fogo interior pode ser acendido. Senhor, por isso queime no nosso interior. Nos ajude a prosseguir, porque nós te amamos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Amém.